15 de março de 1879. Fazenda do Cedro, Serra da Mantiqueira, Minas Gerais. Naquela noite, um grito ecoou pelas paredes da casa grande. Um grito que começou alto, desesperado, e foi ficando cada vez mais fraco, mais abafado, até desaparecer completamente no silêncio. A filha do coronel Augusto Sampaio tinha desaparecido. Mas ela não fugiu, ela não morreu de doença e ela não foi raptada. Ela foi enterrada viva pelo próprio pai, em uma cripta que ninguém sabia que existia. E o segredo que a levou até lá, esse segredo nunca morreu. A Fazenda do Cedro era conhecida em toda a região como símbolo de riqueza e poder. 300 alqueires de terras férteis, 200 mil pés de café, 120 escravizados trabalhando do nascer ao pôr do sol. E no comando de tudo isso, um homem que todos temiam, o coronel Augusto Sampaio. Alto, de barba cerrada e olhos frios como pedra, o coronel tinha construído sua fortuna sobre sangue, suor alheio e silêncios comprados. Aos 58 anos, era viúvo há 2 décadas e tinha apenas uma filha legítima, Estela. Estela Sampaio tinha 22 anos em março de 1879. Cabelos castanhos claros sempre presos em tranças elaboradas, olhos azuis herdados da mãe morta, pele clara que nunca tinha visto um dia de trabalho sob o sol. Ela era educada, tocava piano, falava francês, bordava com perfeição. Era tudo que uma moça de família rica deveria ser. Mas Estela tinha algo que as outras moças não tinham: consciência. Ela via tudo o que acontecia na fazenda. As chicotadas no tronco, as crianças vendidas longe das mães, as mulheres violentadas na calada da noite por homens que nunca seriam punidos. E entre todos os escravizados da Fazenda do Cedro, havia uma que Estela amava como irmã, Domingas. Domingas tinha 20 anos, pele negra, luminosa, olhos escuros, inteligentes e atentos, cabelo crespo sempre preso sobre um lenço colorido. Ela tinha sido criada dentro da casa grande desde bebê, escolhida pela falecida senhora para ser companhia de Estela. As duas cresceram juntas, brincaram juntas, aprenderam juntas. Embora apenas Estela tivesse direito oficial à educação, Domingas observava tudo, absorvia tudo. E quando ninguém via, Estela lhe ensinava a ler às escondidas. Eram amigas, irmãs de criação, mas não sabiam que eram muito mais que isso. Na tarde de 14 de março de 1879, Estela entrou no escritório do pai procurando o papel de carta. O coronel tinha ido à cidade. A casa estava quieta. Foi quando ela viu a gaveta interaberta. Algo brilhou lá dentro. Uma caixa de metal pequena, trancada. Mas a chave estava na fechadura. Estela não deveria ter aberto. Sabia disso. Mas suas mãos se moveram sozinhas. Dentro da caixa, documentos, cartas velhas. E entre elas, uma certidão de nascimento que fez seu coração parar. Domingas Sampaio, nascida em 15 de julho de 1859, filha de Augusto Sampaio e Josefa, escrava. Estela leu 3 vezes. Domingas não era apenas uma escrava, não era apenas sua amiga, era sua irmã de sangue, filha do mesmo pai. E o coronel tinha escondido isso por 20 anos. Estela guardou o documento contra o peito, saiu do escritório cambaleando e foi direto procurar Domingas. Encontrou-a na lavanderia, esfregando lençóis. Domingas, Estela disse, a voz tremendo, preciso te mostrar uma coisa. E mostrou o documento. O que aconteceu nas horas seguintes mudaria tudo. Domingas leu o documento 1, 2, 3 vezes. Suas mãos tremiam
tanto que quase rasgaram o papel. Isso não pode ser verdade. Ela sussurrou. É verdade, Estela disse, lágrimas escorrendo. Você é minha irmã. Você sempre foi minha irmã. E ele te manteve escrava. Sua própria filha, escrava. Domingas se sentou pesadamente no chão da lavanderia. 20 anos de vida fazendo sentido de repente. As expressões estranhas que o coronel às vezes tinha quando olhava para ela, a forma como sua mãe Josefa evitava falar sobre seu nascimento, o motivo pelo qual ela tinha sido escolhida para ser criada dentro da casa grande. Minha mãe, Domingas disse de repente. Onde está minha mãe? Josefa morreu quando você tinha 3 anos, Estela disse suavemente. De febre. Eu lembro. Você chorou por dias. Ele a matou. Domingas disse, sua voz ficando dura. Ela deve ter ameaçado contar. E ele a matou. Estela não conseguiu negar, porque no fundo sabia que era possível. Domingas, escuta. Ela pegou as mãos da amiga, da irmã. Você não pode continuar aqui como escrava. Você é livre, é filha legítima dele. Tem direitos. Eu vou até o juiz, vou mostrar esse documento, Você não vai fazer nada. A voz veio da porta. Ambas se viraram. O coronel Augusto Sampaio estava ali, parado na entrada da lavanderia. Seu rosto estava branco de fúria. Nas mãos, um chicote. Pai! Estela começou. Silêncio! Ele rugiu. Você estava no meu escritório, mexendo nas minhas coisas, lendo o que não devia ler. Domingas é minha irmã, Estela gritou de volta, colocando-se protetoramente na frente de Domingas. Sua filha, e você a manteve escrava a vida toda. Como pôde? O coronel avançou, agarrou o braço de Estela com força brutal. Você não entende nada. Nada. Aquela mulher, Josefa, ela me enfeitiçou. Foi fraqueza, um momento de loucura. E quando descobri que estava grávida, não pude simplesmente matar a criança, mas também não podia reconhecê-la. Você sabe o que isso faria com o nosso nome, com nossa posição? Então você a transformou em escrava, Estela disse enojada. Sua própria filha. Eu fiz o que era necessário. Estela puxou o braço, livre da pegada do pai. Amanhã de manhã, vou à cidade, vou ao juiz, vou mostrar esse documento e vou exigir que Domingas seja reconhecida e libertada. E se você tentar me impedir, eu conto tudo, para todos. Todo o vale vai saber que tipo de monstro você é. O coronel ficou muito quieto. Quieto demais. Você não vai a lugar nenhum, ele disse finalmente, sua voz perigosamente baixa. Experimente me parar. Estela pegou Domingas pela mão e saiu da lavanderia, deixando o coronel parado ali, segurando o chicote, seus olhos queimando com algo terrível. Naquela noite, Estela trancou a porta do quarto, colocou uma cadeira encostada na maçaneta, guardou o documento debaixo do colchão. Domingas tinha ido dormir na senzala, como sempre. Não podiam levantar suspeitas ainda. Estela se deitou vestida, sem conseguir dormir. Cada barulho a fazia pular, cada ranger de madeira era uma ameaça. Mas o cansaço eventualmente venceu, e quando adormeceu, não ouviu a porta sendo destravada do lado de fora. Não ouviu os passos pesados entrando. Não ouviu até ser tarde demais. Quando acordou, havia um pano encharcado em clorofórmio sobre seu rosto. Ela lutou, tentou gritar, mas o químico era forte demais. A última coisa que viu, antes de desmaiar, foi o rosto do próprio pai, olhando para ela sem nenhuma emoção. Apenas dever frio. Quando Estela acordou, estava em completa escuridão. Escuridão total, absoluta, sufocante. Ela tentou se levantar e bateu a cabeça em algo duro, pedra. Estava deitada em uma superfície fria e áspera. Pedra também. As paredes ao seu redor, elas as tocou freneticamente. Eram de pedra. Um túmulo. Ela estava num túmulo. O grito que saiu de sua garganta era puro terror animal.
Ela socou as paredes, arranhou a pedra até suas unhas quebrarem e sangrarem. Pai! Ela gritava. Pai, me tira daqui, por favor! Eu prometo que não conto! Eu prometo! Nada. Apenas silêncio. Estela não sabia, mas estava numa cripta antiga que o avô do coronel tinha construído décadas atrás sob a capela particular da fazenda. Era usada como depósito. Ninguém descia ali há anos. E o coronel Augusto tinha acabado de transformá-la em prisão. Ou pior. 3 dias se passaram. Estela perdeu a noção do tempo na escuridão, vivendo do pouco de água deixado na jarra. O frio era excruciante. A fome era uma dor constante. Apenas a esperança, frágil como papel, a mantinha respirando. Acima dela, na casa grande, o coronel Augusto contava uma história. Estela tinha fugido, no meio da noite, provavelmente com algum amante secreto. Que vergonha! As criadas fingiam acreditar. Os escravizados sabiam que era mentira, sempre sabiam, mas não podiam dizer nada. Exceto Domingas. Domingas sabia. Na noite em que Estela desapareceu, Domingas acordou com um pressentimento terrível. Saiu da senzala, se escondeu entre as sombras e viu. Viu o coronel saindo da casa grande carregando algo envolto em lençóis. Algo que se mexia, algo que gemeu. Viu ele entrar na capela e viu ele sair meia hora depois, sozinho, limpando as mãos. Domingas esperou até ter certeza de que ele tinha voltado para casa. Então, com o coração martelando, entrou na capela. Procurou por horas e finalmente encontrou uma porta escondida atrás do altar, uma escada descendo para a escuridão. Ela precisava de luz. Voltou correndo para a senzala, pegou uma vela e retornou. Desceu a escada. Os degraus eram velhos, gastos, perigosos. O ar ficava mais frio, mais úmido a cada passo. No fundo havia um corredor estreito. E no fim do corredor, uma porta de madeira grossa, com tranca de ferro. "Estela!" Domingas sussurrou. "Estela, você tá aí?" Silêncio. Então, tão fraco que quase não era audível. "Domingas!" "Estela!" Domingas puxou a tranca. Estava pesada, enferrujada, mas ela usou toda a sua força. A porta se abriu. A luz da vela revelou uma cena que Domingas nunca esqueceria. Estela encolhida em um canto, os olhos inchados de tanto chorar, o rosto arranhado onde ela mesma tinha se arranhado em desespero, tremendo de frio e medo. "Ele me trancou aqui", Estela disse, sua voz quebrada. "Meu próprio pai me enterrou viva." Domingas ajudou a irmã a sair daquele horror, levou-a de volta pela escada, pela capela e a escondeu no único lugar que sabia que o coronel nunca procuraria, na senzala, no quartinho nos fundos onde as velhas doentes ficavam. Ali, Estela tremeu nos braços de Domingas por horas, sussurrando sem parar. "Ele ia me deixar morrer lá, ele ia me deixar morrer. Você está viva e agora nós vamos acabar com ele." "Como?" Estela perguntou. "Ele tem todo o poder, toda a região está em seu bolso. Quem vai acreditar em nós?" Domingas pensou. Pensou no documento, pensou em tudo o que sabia sobre o coronel. Pensou em anos de observar, de aprender, de guardar segredos e teve uma ideia. "Ele tem um cofre", ela disse, "no escritório, com todos os documentos da fazenda, contratos, dívidas e apostas. Mas ele tem outro cofre, na cidade, um cofre de banco, com as reservas pessoais." Estela olhou para ela.
Você sabe o que tem lá dentro? Sei, Domingas disse. Porque há anos eu limpo aquele escritório. E há anos ele se esquece que escravas também têm olhos e ouvidos. O coronel deve dinheiro, muito dinheiro, para o Banco Imperial. Se não pagar até o fim do mês, perde a fazenda. Como você sabe disso? Porque eu leio, Estela. Você me ensinou, lembra? E eu leio cada papel que ele deixa sobre a mesa, cada carta que chega, cada documento que ele assina bêbado. Uma fagulha de esperança nasceu nos olhos de Estela. Se a fazenda for a leilão, ele perde o poder, mas o dinheiro da reserva pessoal pode sobrar. E nós vamos usá-lo contra ele. Você me deixa cuidar disso? Nos dias seguintes, enquanto Estela se recuperava lentamente na senzala, algo estranho começou a acontecer na fazenda do Cedro. Estela estava fisicamente exausta, mas os pesadelos da escuridão a perseguiam. Ela precisou de semanas para conseguir ficar sozinha, dias para voltar a falar em voz normal. Domingas cuidou dela, trocando curativos, alimentando-a e, acima de tudo, dando-lhe a presença que o pai lhe tinha negado. Enquanto Estela se curava, Domingas agia. Documentos desapareceram do escritório do coronel. Cartas importantes sumiram. O livro de contabilidade foi encontrado rasgado. O coronel ficou furioso. Culpou os escravizados. Mandou chicotear 3 homens inocentes. Mas os documentos não reapareciam. Porque estavam seguros nas mãos de Domingas, que os havia roubado sistematicamente durante as madrugadas, enquanto o coronel dormia sua bebedeira. E então, no dia 28 de março de 1879, ela fez algo audacioso. Vestiu as melhores roupas que Estela lhe deu, um vestido simples, mas digno. Prendeu o cabelo de forma elegante e foi à cidade. Entrou no Banco Imperial. O gerente, Sr. Tavares, a olhou com desconfiança. O que uma... Ele pausou, procurando a palavra certa. Moça como você quer aqui. Vim entregar isto. Domingas colocou um envelope sobre a mesa. Em nome do coronel Augusto Sampaio. É urgente. O gerente abriu o envelope. Dentro, uma carta. Prezado Sr. Tavares, lamento informar que não conseguirei pagar a dívida no prazo acordado. Solicito extensão de mais 6 meses. Atenciosamente, Coronel Augusto Sampaio. O gerente franziu a testa. Isto não está assinado. O coronel está muito doente, não consegue segurar a pena, por isso me mandou. Mentira! Tudo era mentira, mas dita com tanta convicção que o gerente acreditou. Bem, ele disse, suspirando, protocolo é protocolo. Sem assinatura, sem extensão. E sem pagamento até fim do mês, a propriedade vai a leilão conforme contrato. Entendo, Domingas disse. Vou informar o coronel. Mas não informou. Deixou que o coronel descobrisse sozinho quando no dia 2 de abril, oficiais de justiça apareceram na fazenda com ordem de penhora. A cena foi devastadora. O coronel Augusto Sampaio, poderoso senhor de terras, teve que assistir enquanto homens do governo inventariavam tudo. Cada móvel, cada tapete, cada escravo. Tudo seria vendido em leilão público. Isto é um erro! Ele gritou. Eu paguei! Eu sempre pago! De acordo com nossos registros, o oficial disse calmamente, o senhor solicitou extensão de prazo. Extensão esta que foi negada por falta de assinatura. E como não houve pagamento na data acordada, estamos apenas cumprindo a lei. O coronel ficou pálido. Eu nunca solicitei extensão. E então entendeu.
Seus olhos foram direto para Domingas, que observava de longe, com expressão neutra. Ele soube e não podia fazer nada. O leilão foi marcado para 15 de junho de 1879. Nesse meio tempo, o coronel Sampaio tentou levantar dinheiro, pediu empréstimos, implorou a amigos. Ninguém quis ajudar, porque nesse meio tempo, rumores começaram a circular. Rumores de que o coronel tinha uma filha bastarda, que ele mantinha escrava. E o pior, que tinha tentado matar a filha legítima, enterrando-a. Rumores plantados cuidadosamente por Domingas, em cada conversa, cada sussurro, cada ouvido disposto. O horror se espalhou como fogo. No dia do leilão, uma multidão compareceu. Fazendeiros curiosos, comerciantes e, no fundo, escondida sob um véu, Estela. O coronel Sampaio estava destruído. O leiloeiro começou. Lote número 1, casa grande de 2 andares com 15 cômodos. As ofertas subiram rapidamente. Móvel por móvel, terra por terra, tudo foi vendido, indo para as mãos do senhor Carvalho. Até que chegou o momento mais terrível para Domingas e Estela. Lote número 43, escravos. 120 ao total. Domingas estava entre eles, as mãos amarradas, de pé sobre o tablado. Mas antes que o leiloeiro pudesse começar os lances, uma voz cortou o ar. Parem! Todos se viraram. Estela tinha tirado o véu. Caminhava em direção ao tablado, segurando algo nas mãos. Esta mulher, ela apontou para Domingas, não é escrava. Nunca foi. É filha legítima do coronel Augusto Sampaio. Tenho prova. E mostrou o documento de nascimento. O silêncio que caiu foi absoluto. O leiloeiro leu o documento. Este documento é autêntico, o tabelião confirmou depois de examinar os selos. Todos os olhares se voltaram para o coronel. Ele estava paralisado, humilhado publicamente diante de todos os seus pares. É verdade? Alguém gritou. O coronel não respondeu. Apenas caiu de joelhos no chão, vencido não pelo dinheiro, mas pela desonra e pela verdade. O leilão, legalmente, continuou. Os escravizados foram vendidos. Mas a imagem de Domingas, a filha bastarda mantida em cativeiro pelo pai, e de Estela, a filha enterrada, estava gravada na mente de todos. No dia seguinte, Estela e Domingas se encontraram com um advogado na cidade. Usaram o documento de Domingas para reivindicar a herança da mãe de Estela, que havia morrido sem testamento, liberando metade dos bens para Estela, a única herdeira legal. E o mais importante, elas usaram o dinheiro que Domingas havia roubado do cofre pessoal do coronel na cidade, o dinheiro que ele guardava para emergências, para uma causa urgente. Domingas Sampaio, agora legalmente reconhecida e com o dinheiro do próprio pai cruel, usou a quantia para comprar a liberdade de 20 dos escravizados que tinham sido vendidos no leilão, incluindo todos que tinham sido chicoteados injustamente. O coronel Augusto Sampaio saiu daquele leilão sem nada, sem terras, sem escravos, sem respeito, sem família. Morreu 3 meses depois, sozinho, em um quarto alugado, de derrame. Ninguém foi ao enterro. Estela e Domingas nunca voltaram à fazenda do Cedro. Venderam o que restou e usaram o dinheiro para começar nova vida em São Paulo, longe do vale, longe das memórias. Compraram uma casa modesta, abriram uma escola para meninas, todas as meninas, sem distinção de cor ou origem. Viveram juntas como irmãs até o fim de suas vidas. Estela nunca se casou. As marcas daqueles dias na escuridão a perseguiram sempre. Acordava gritando, não conseguia ficar em lugares fechados. Mas tinha Domingas, e Domingas tinha ela. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, as duas abraçaram-se e choraram. Acabou, Estela sussurrou.
Finalmente acabou. Para muitos acabou, Domingas corrigiu. Mas há outros prisioneiros, outras correntes, outros coronéis. Então continuaremos lutando, Stella disse. Porque algumas batalhas não terminam nunca, só mudam de forma. Domingas sorriu. Então lutaremos juntas, como sempre fizemos. E lutaram. Até o último dia. Se você ficou até aqui, obrigada, de coração. Esta história é uma ficção, mas representa verdades reais do Brasil imperial. Coronéis que abusavam de seu poder. Filhas bastardas escravizadas. Mulheres enterradas, literal ou figurativamente, por desafiar a ordem. Agora me diz, se você fosse Stella, teria perdoado o pai ou teria feito justiça como ela fez? Deixa nos comentários, eu leio todos. Se a história te tocou, deixa o like, compartilha, inscreve-se no canal e lembra sempre desta verdade. O silêncio protege os poderosos, a coragem liberta os oprimidos e a justiça, mesmo que tarde, sempre chega. Até a próxima história e que tenhamos coragem de enfrentar nossos próprios coronéis.